De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho de gestão de resíduos sólidos aqui na companhia da Natália. Natália, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Luciano. Agradeço a oportunidade. Natália, eu queria começar por um tópico que muitas vezes a gente fala aqui, mas passa desapercebido, que é a rotina do resíduo sólido. E que a gente tem, às vezes, uma problemática que é, você tem que sensibilizar a população para separar, não é? E aí as pessoas começam a ter essa rotina, mas ao mesmo tempo a gente tem uma série de fatores que às vezes não fazem a ponte, né, desse material com o coletor, com o processo, né? A gente vê aí desde queda do valor desse material e as pessoas param de coletar, e aí as pessoas não fazem mais, sabe o que fazem com o material que estão arrecadando. Isso é um fator que gera muita dificuldade e muitas vezes desestimula o processo da separação e da coleta. Isso, eu tenho recebido, assim, diariamente, várias mensagens, né? Inclusive, quando eu venho aqui, as pessoas me procuram depois, falam, vi sua matéria na TV, com essa dúvida, né? O que eu faço? Porque eu estou querendo fazer minha parte, eu faço a separação do material e não tem quem coleta. A questão dos resíduos ela é muito complexa, ela é um dos grandes desafios da área socioambiental da atualidade, porque exatamente são muitos atores. Então, a gente tem os catadores, a gente tem o poder público, a gente tem grupos da sociedade, tem empresas e tem a população em geral, né? Então, cada um tem uma demanda, uma necessidade e uma forma de atuar. Por isso que eu falo que é muito importante a construção de um plano de gestão de resíduos de forma participativa, porque também não adianta você fazer toda uma estrutura de gestão e não engajar a população, por exemplo, né, para fazer essa separação, e não incluir os catadores, né? Então, é um problema muito complexo e realmente é a fase mais difícil que eu vivenciei até hoje, desde que eu comecei a trabalhar com essa área com mais afinco, é a fase mais difícil que eu tenho vivido na relação com os resíduos sólidos. Uhum. E também a rotina, né? Porque quando a gente pensa até a estrutura das pessoas que coletam, a gente vê vez ou outra aí o pessoal das cooperativas, olha, quebra um caminhão, né? Não tem recurso para esse reparo, e aí atrasa na coleta. Tudo isso gera uma bola de neve de dificuldades. E as pessoas às vezes não têm paciência, né? Eu tenho recebido muita reclamação de a Comar arrumou o caminhão, mas a gente está ligando lá, eles não atendem. Eles trabalham em poucas pessoas lá e não tem secretária, né? Não é igual uma empresa. O grande erro, às vezes, as pessoas acharem que quem trabalha com reciclagem tem essa formalização toda e não tem, né? Então, eles não têm secretária. Está lá separando material, de repente tem que parar, tirar a luva, atender o telefone. E lá na Comar, que hoje é a única que faz esse serviço, né? A gente tem a Comar, que é a cooperativa, e a Acomar, que é a associação. A Acomar, atualmente, é a única que consegue fazer esse serviço na cidade e eles estão em poucos trabalhando lá, então não consegue realmente atender as mais de 30, 40 ligações que tem todos os dias, né? Se eles tivessem uma equipe maior, ou se tivesse mais um caminhão, por exemplo, ou um caminhão que não quebra, eles conseguiriam atender muito mais pessoas, mas infelizmente tem essa limitação. E a gente passa por um problema também que às vezes as pessoas não conectam a isso, que é a economia mundial ligada à questão da reciclagem, né? Então, por exemplo, a gente teve aí, especificamente no período da pandemia, né, várias indústrias que fecharam e etc. e tal, e muitos produtos ficaram baratos, no sentido de, olha, eu não compro mais o reciclado, eu compro o novo, né? Então isso fez com que preços caíssem de muito material, de muita matéria-prima, e ao mesmo tempo a gente não tem políticas que forcem um uso mínimo de material reciclado nessa produção. Sim, até a própria queda do dólar, né, causou essa flutuação de preços, porque aí fica mais barato para a empresa comprar matéria-prima que não é o reciclado fora do que comprado aqui. E aí realmente falta política pública, né, que não seja paliativo, mas algo permanente. Olha, a taxação para a importação desse tipo de material vai ser maior, né? O imposto ele vai ser reduzido para quem comprar a matéria-prima aqui, né, reciclado. Então, tem que ter esse incentivo fiscal, senão realmente quem sofre é quem está lá na ponta, que são os catadores, né? Eles é que realmente vão sentir. As grandes empresas continuam tocando normalmente, porque muda o nicho, pega outro tipo de material, mas os catadores são os que realmente trabalham e os que mais sofrem nesse caso. E os catadores sentem na ponta, num primeiro momento, mas a gente sente a longo prazo com o boleto, porque é isso, né? O que não é reciclado vai para aterro, esses aterros
perdem a vida útil muito mais rápido, a gente tem mais contaminação de solo, ou seja, né, uma série de agravamentos que não vem tão de cara quanto vem para o catador, mas que o boleto vem. Por isso que a própria legislação hoje prevê o pagamento por serviços ambientais, porque é justamente esse trabalho que o catador faz. Ele não deixa que o poder público gaste tanto com o aterro, com contaminação, com saúde, porque aí é uma bola de neve, realmente. Você vai pegando todos os impactos que o resíduo tem no ambiente, isso afeta a nossa saúde de forma muito drástica, né? Isso é um custo público também. E ninguém está fazendo essa conta, né? Então, a questão do pagamento por serviços ambientais, que eu defendo muito, é justamente por isso, porque o catador ele não está fazendo só uma coleta, ele está fazendo um serviço ambiental que vai trazer benefício econômico e ambiental, né? Em termos de saúde coletiva, muito grande, né? Então, precisa ter esse pagamento também. Sim. Na prática, se a gente for pensar lá, a gente paga a taxa do lixo, né? Passamos a pagar a taxa do resíduo sólido aqui no município. E aí o que acontece? Olha, essa taxa é utilizada, por exemplo, lá no aterro por tonelada, né? A cada X quantidades de material que vai lá para o aterro, a gente está pagando. O dinheiro que sai aí dessa taxa que a gente paga vai lá. Toda vez que o sujeito tira uma latinha, um papelão e etc., isso não vai para o aterro, a gente economiza dinheiro. Então, se a gente repassasse parte dessa economia para a cooperativa, para a associação, para o catador, a gente ainda estaria economizando, né, estaria ajudando essa pessoa e estaria fazendo uma gestão muito melhor desse resíduo. Que é a sustentabilidade de fato, né, na prática. Recentemente eu fui até Franca, eu fui conhecer um modelo, né, de esse diálogo entre poder público, cooperativa, catadores, fui ver como funcionava e lá eles conseguiram fazer exatamente essa conta, né? Então, a cooperativa que ganhou o chamamento, no caso lá é um pouco mais tranquilo porque só tem uma. Então, essa cooperativa, ela recebe, se eu não me engano, vou chutar aqui o valor, acho que é R$165 por tonelada, né? Que seria mais ou menos o custo que a prefeitura teria de manutenção do aterro, de todo o processo de pegar o resíduo e levar para lá. Então, eles pagam por esse serviço ambiental, né? Com esse valor por tonelagem. E lá, como a cooperativa não tem caminhão, não tem condições de fazer a coleta, a prefeitura paga somente a coleta. Então, a empresa faz a coleta, ou seja, passa nas casas recolhendo o material, leva até a cooperativa. E a cooperativa recebe por tonelada desse material que ela faz a triagem e faz a venda depois. Né? Então, assim, é um modelo que eu achei muito eficiente, né? Apesar que tem algumas ressalvas com relação à inclusão de catadores informais, que lá não tem nenhuma ação nesse sentido, né? Diferente daqui, que a gente já tem um movimento de pensar políticas públicas para catadores informais, mas em termos de gestão de resíduos, eu achei que é um formato bem interessante que Batatais, inclusive, poderia adotar. A gente falava aqui, né, a respeito da estrutura que o município já tem, né? Ou seja, os catadores informais e as entidades. Não é? Hoje a gente está com 3 em funcionamento. Isso, a gente tem mais de 100 catadores informais, que eu acompanho no projeto há alguns anos, e tem 3 instituições, né, que estão regularizadas enquanto cooperativas e associação. Mas são perfis diferentes. A gente tem, por exemplo, a Coopercol, que não é um perfil de fazer coleta na cidade. Eles são compradores, né, então é um perfil mais de uma empresa, digamos assim. Então, como a gente tem outras. Como a gente tem outras, né, então tem vários sucateiros, enfim. Então, é o perfil, apesar de ser constituída como uma cooperativa de catadores, mas o funcionamento dela é diferente. Então, não resolve muito para a situação da coleta na cidade, né? Aí a gente tem a ACOMAR, que é a associação, e a COMAR, que é a cooperativa. A ACOMAR, ela tem uma estrutura um pouco melhor em termos de espaço físico, né? Que as duas têm sede lá na antiga FEBEM, um espaço cedido, mas a ACOMAR tem um galpão maior, então tem uma estrutura um pouco maior e tem um caminhão, que não está em boas condições, vive quebrando, mas tem, né? Então, à medida do que eles conseguem fazer, é quem tem salvado a pátria e da cidade nos últimos anos de fazer essa coleta, ainda que só por ligação, né? Eles não passam em todas as casas como antigamente, mas você pode ligar e agendar e eles vão até a casa da pessoa fazer a retirada do material. A Comar não está com caminhão, faz algum tempo que eles pararam a atividade, né? E, inclusive, o ano passado, no finalzinho do ano, a vereadora Andresa me pediu uma ajuda com a documentação, porque ela tinha uma emenda para destinar exatamente para que eles pudessem locar um caminhão. É um período, não é
muito dinheiro, então é um período muito curto, né? 3 meses que conseguiria custear esse funcionamento, mas já ajudaria muito, pensando na quantidade de resíduos que a gente tem hoje na cidade que estão ficando para a rua, estão sendo enviados para o aterro, né? Então, essa é a situação das entidades formalizadas que a gente tem hoje no município. E quando a gente pensa na associação aí na Comar, ela ainda está em fase de algumas regularizações. Isso, a Comar já está tudo certo, não conseguiu ainda receber a emenda da vereadora, porque saiu o chamamento no final do ano, mas tinha alguns pontos lá que precisavam de alteração, né? Enfim. Então, parece que vai passar pelo jurídico da prefeitura, vai demorar mais um tempo, aí acredito que uns 30, 40 dias, vai sair o edital e aí sim corre lá o período de 30 dias. Então, acredito que março, abril, só que esse dinheiro realmente vai chegar para eles. Enquanto isso, infelizmente, eles vão continuar sem conseguir fazer. A Comar tinha algumas pendências também, né? Também acompanho o trabalho lá da Claudemira, ajudei na medida do possível, do que eu pude, para ajustar essa documentação, mas tem um documento que é muito importante que eles não conseguem, que é o AVCB, que é a licença dos bombeiros. O que acontece? A diferença das duas. A Comar, o espaço físico é menor, então é um outro tipo de documento que é mais simples e mais barato. A Comar, como o prédio é muito grande, eles precisam fazer adequações com hidrante, caixa d'água de 100 mil litros. Eu fui com o engenheiro lá para ver. E fica em torno aí de 90, 100 mil reais para fazer essas adequações. Sem essas adequações, ela não consegue a licença do bombeiro, então ela não consegue nenhum recurso público. Então é o caso que eu falo assim, que é mais delicado, porque eles precisam do dinheiro público para se regularizar, mas sem estar regularizados, eles não conseguem o dinheiro público, né? E vira esse imbróglio que a gente não consegue resolver. E, querendo ou não, é quem está salvando a questão dos resíduos ainda no município, né? Então, a gente precisava olhar. Eu deixo aqui até um apelo para a administração pública, né? Sempre me coloco à disposição. Se quiserem marcar reunião, falo isso com os vereadores, o vereador Júlio, que tem procurado também, a vereadora Andresa. Vamos marcar uma reunião com todo mundo, né? Todas as ideias e informações que eu tenho ao longo dessa jornada minha em resíduos sólidos, eu vou compartilhar, vou tentar ajudar, mas eu peço para que olhem com carinho, né? Porque é uma situação muito injusta se a gente pensar que é uma associação que há tantos anos presta esse serviço para o município, sem remuneração nos últimos anos, e agora ficar nessa situação de não poder receber ajuda, né? Então é um caso bem grave assim, de pensar. Sem dúvida. E exatamente também a gente tem que destacar isso, né? Porque a gente tem uma legislação de resíduos sólidos que tem que ser implementada, não é? Isso tem que começar a vigorar em breve e me assusta muito o fato de, às vezes, a gente ter, né, empresas vindo de fora para fazer esse serviço e não utilizar o local, ou seja, a gente continua pegando recursos daqui e investindo fora e não dentro, né, com a possibilidade de tentar resolver com, né, a nossa mão de obra, com o dinheiro ficando aqui, com o dinheiro movimentando o comércio local, né, gerando de fato uma estrutura sustentável também economicamente, né, e não só para cumprir a lei, né, mas potencializando ainda mais a ação. Eu falo que é retribuindo esse serviço ambiental que há tantos anos essas pessoas fazem. E a outra vantagem de deixar esse recurso aqui, né, e não para alguém de fora, é justamente a possibilidade de incluir os catadores informais também, né? A Claudemira, sempre que pode, ela compra material dos catadores informais. Se ela tivesse um recurso público mensal para garantir o custeio da operação, com certeza ela poderia comprar de 100% dos catadores informais, com um preço melhor do que eles conseguem vender para os sucateiros, né? E com uma outra coisa que eu acho que é muito agravante, que às vezes as pessoas não pensam, né? Os catadores informais, eles separam material em casa. Então, é um problema de saúde pública que a gente tem que resolver. Quanto mais eles vendem, menos material acumulado em casa. Menos material. E aí, quando eles vão vender para um sucateiro, não compensa para a pessoa ficar indo de caminhão toda semana buscar o material, né? Ainda mais com o preço do combustível. Então, o que acaba acontecendo é que eles têm que juntar um volume muito grande para conseguir vender. Ou aquele agravante que as pessoas falam assim, Natália, tem catador que passa aqui e leva só o que quer. Não é isso, é que tem material que aqui eles não conseguem vender. Por que a Comar pega? Porque a Comar vende para fora. Então, eles têm espaço físico, eles acumulam. O isopor, por exemplo, né? Isopor, caixinha Tetra Pak, e tem vários outros materiais que só a Comar ou a Comar conseguem vender. Porque é uma quantidade grande, prensado, e aí vem um caminhão da empresa de fora para buscar esse material. Com os informais, com esses mais de 100 informais, a gente não tem essa possibilidade. Se o investimento fica em uma das, ou nas duas, né, ou para uma das duas associações cooperativas daqui, você consegue fazer esse diálogo com os catadores informais e resolver também esse problema de saúde pública, que é a acumulação de material na casa desses catadores.
Perfeito. E, de certa forma, né, se, por exemplo, a cidade adota um modelo similar à Franca, não é? Em que você tem uma empresa que faça a coleta e que distribua, você pode, inclusive, parcerizar com todas as instituições existentes. Acho que nada Sim. impede. E a gente tem uma notícia boa, né? O vereador Júlio conseguiu com o deputado um recurso para a compra de um caminhão para a coleta seletiva, um caminhão especificamente para isso, que inclusive já foi comprado. Então, dá para fazer, a prefeitura pode, tem alguns meios, né? Mas, por exemplo, a prefeitura pode fazer a concessão desse caminhão para uma entidade que esteja com a documentação em dia fazer a coleta, ou, vou mais além, né? Disponibilizar um funcionário de carreira, funcionário público, para fazer essa coleta, porque a gente já tem as rotas, já tem tudo da coleta domiciliar, para fazer a coleta e destinar para as instituições, porque aí realmente não fica dependendo da documentação da entidade, né? A Acomar, por exemplo, poderia ser beneficiada com a doação do material, né? É claro que não paga pelo serviço ambiental, como o Franca fez, mas já seria um primeiro passo, porque o grande entrave aqui é a coleta. É realmente a parte do transporte é o que pega. Porque lá na separação, quem quiser ir lá conhecer, né, tanto a Comar quanto a Acomar, eles têm assim, muito conhecimento e com maestria fazem a triagem do material. Né? Tem muita organização, conseguem fazer negociação de venda para conseguir preço melhor. Né? Então, o que pega é realmente a coleta e eu acho que o município, ainda mais agora, com essa boa notícia de ter um caminhão para coleta, tem algumas alternativas aí para apoiar o trabalho dessas entidades. Jaqueline quer saber se estão contratando serviço de mão de obra para a seleção do material. Bom, a Acomar está em fase de recrutar mais pessoas. Só que aí o que é o problema lá? Muita gente entra e não fica. Como eles não têm um recurso mensal fixo, ela depende da venda dos materiais para poder pagar quem está trabalhando. Então, às vezes, passa 30 dias, ela não vendeu o material ainda, 40 dias, aí sim ela faz a venda e consegue pagar. Então, muita gente já foi, começou a trabalhar lá, mas depois sai falando, ela não me pagou. Não é que não pagou, é que tem que ter já entrar com essa consciência, né, de que vai demorar um tempo para receber, porque depende da venda do material. Mas sim, eles estão sempre precisando, porque é uma demanda muito grande, né? Como eu falei, é a única entidade que tem feito a coleta na cidade. Então, é muito material que chega todos os dias e eles estão lá em 6 ou 7 pessoas apenas fazendo a triagem. É muito pouco, né? Precisaria de mais 10 pessoas, pelo menos, para dar conta de forma eficiente de todo esse material. Perfeito. Jaqueline também pergunta se o barracão ao lado do posto, lá na rodovia, se é da prefeitura também e se lá também será um ponto de coleta. A ATT, né, que é a área de triagem e transbordo, ele é específico para massa verde, né, que é poda de árvore, galhos, enfim, e volumosos, que é sofá, cama, colchão, móveis, né? Antes a gente não tinha esse espaço, então foi um ganho muito grande para a cidade, foi recém-inaugurado. Então é da prefeitura, mas quem faz a gestão é uma empresa que ganhou a licitação para fazer gestão do espaço e lá não recebe recicláveis. É somente esses 2 tipos de materiais. Os volumosos, né, que são coisas grandes, sofá, cama, colchão, móvel, e a massa verde. Perfeito. Lá é uma área que foi locada pela prefeitura, né, que também com uma empresa terceirizada para receber esse material e dar destino. Isso. Eu não sei sobre a locação, se o terreno é da prefeitura ou não, mas foi um processo de licitação, a empresa que ganhou vai fazer a gestão do espaço e receber esses materiais. Perfeito. Né? E aí lembrando isso, né? Isso, galhos, poda, material verde aí e móveis, colchão, sofá, etc. Né? Vamos ver se a gente consegue aí reduzir o volume disso que normalmente é abandonado nas vias. Mas lembrando, né? Esse material não vai ser coletado na sua casa, você tem que levar para lá. Isso, exatamente. E aí é um entrave, né? Porque muitas vezes a pessoa não vai ter condição de pagar, por exemplo, um carreto para levar. Mas acho que é uma coisa que a gestão pública pode pensar, de tentar fazer algumas campanhas, como alguns anos atrás eu lembro que já teve, né, de combinar um dia, tal bairro, a gente vai passar, tudo que você tiver, coloca para fora que a gente vai levar. Eu acho que é bem possível que a gestão possa fazer isso, mas nesse primeiro momento é realmente só quem fizer esse trabalho de levar ou pagar para alguém levar lá. E é importante destacar que, assim, foi um ganho muito grande, mas precisa, eu não sei como vai funcionar a gestão, não sei como a empresa vai fazer, o que foi acordado entre a prefeitura e eles, mas precisa de estratégia, de engajamento da população, né? Sentar com quem faz carreto, por exemplo, chamar o pessoal que faz carreto para conversar, explicar que lá é uma área gratuita para levar esses materiais, né? Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou levar lá, mas vou ter que pagar, né? Como outros casos, por exemplo, de material de construção, existe esse pagamento dessa taxa. Então, explicar para esse pessoal e outros trabalhos de mobilização que precisa ser feito, né? Bem específicos para cada tipo de público. Eu faço uma analogia
analogia que é assim, qualquer política pública, na verdade, mas especialmente na área ambiental, é como se a gente entrasse numa sala de aula, né? Então, o professor entra, ele tem um conteúdo ali para compartilhar com os alunos, ele vai entrar lá, vai ter gente que não vai olhar para ele, vai ter aluno que vai ficar assoviando, olhando para o céu. Tem pessoas que vão prestar atenção em tudo, mas do jeito que ele explicou não vão entender nada. Tem pessoas que vão se engajar logo de primeira, tem outros que vão ser relutantes. Então, não dá para usar uma única estratégia, né? Especialmente a informação. Chegar, olha, tem essa área, joga seu material aqui. Se fosse assim, a gente não tinha tanta placa escrito proibido jogar lixo e o lixo embaixo, né? Então, precisa pensar bastante nessa estratégia para que, de fato, esse investimento retorne em benefício ambiental para a cidade. Exatamente, não é? E até essa questão mesmo, né? Olha, nessas áreas de rotina aí que o lixo costuma ser abandonado, né? De já colocar uma placa, olha, não abandone aqui, já tem área específica para, né? E o endereço, enfim, né? Como acessar eu iria essa área. além, eu faria um trabalho de sensibilização local, de colocar ali algum funcionário público, pedir ajuda para a guarda municipal, talvez, de final de semana, né, os horários que a gente sabe que o pessoal vai jogar, ficar ali de plantão para conversar, para dialogar, explicar o que está acontecendo, as mudanças que aconteceram, porque a gente acha às vezes, né, que a informação chega para todo mundo, mas ou a informação não chega, ou ela chega e não é compreendida, então a gente tem que ter esse jogo de cintura de saber que a informação sozinha não vai fazer essa mudança. Exatamente. E chamar todo esse pessoal, né, que principalmente faz carreto, tem esse hábito, etc., para um diálogo que seriam as primeiras pessoas envolvidas nesse processo. Isso, acho que são os atores principais, né, nesse cenário, porque já são contratados para fazer esse tipo de descarte, né? Então é chamar para conversa mesmo e até ouvi-los para pensar formas de fazer com que essa gestão seja mais eficiente, né? Ouvir quem trabalha com isso é sempre mais interessante, mais eficiente também. Ana Lúcia colocando, né? Olha, quem puder levar o seu resíduo, né? Aí a gente não está falando da TT, a gente está falando aí, né, de plástico, vidro, papelão, etc. Direto nas associações nesse período que elas estão em dificuldades, é interessante? Nossa, é perfeito, na verdade, né? É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Além de fazer esse serviço que eles não estão conseguindo fazer, é uma oportunidade de conhecer de perto o trabalho, sabe? Então, muita gente me dá esse feedback. Me pergunta, eu falo, olha, eles estão com o caminhão, mas tá mais ou menos, às vezes não vai conseguir te atender no dia, você não consegue levar? Aí a pessoa vai, leva e depois me dá um feedback. Fala, nossa, Natália, que legal, não conhecia o espaço, né? E aí vê que tem aquela área lá que ela vende móveis que ainda estão em bom estado, eletrodomésticos para retirada de peças, né? Coisas para criança, brinquedos, roupas, calçados. Então tem também, além da parte dos recicláveis, há muitos anos a Comar faz esse serviço também, né? Antes da gente ter a ATT, a gente já tinha a Comar que também recebia esses materiais volumosos que ainda estão ali em estado de uso, né? Então é muito legal ir lá conhecer também. Natália, para quem tiver dúvidas, né, quiser mais informações, né, a gente vê o teu trabalho aí de sensibilização, inclusive auxiliando as pessoas no que separar, né, onde deixar, quais são os contatos? Pode entrar no Instagram do projeto, que é o Recicla Batatais, facinho de achar lá. E pode me mandar mensagem também direto no WhatsApp, que é o 98814-9415. Estou sempre à disposição, não só da população, mas também do poder público, eles sabem disso, né? Estou aberta aí a dialogar e tentar pensar soluções, porque esse problema ele é complexo e realmente precisa de muitas cabeças pensando para achar caminhos que sejam inclusivos e sustentáveis de fato. Perfeito. Gratidão sempre pela participação conosco, né? Espero que a gente possa aí continuar sensibilizando as pessoas para essa causa e que num curto espaço de tempo aí, né, a gente tenha regularização de todas as entidades, né, elas participando dessa gestão, né, dos resíduos sólidos e que a gente tenha de fato uma política de resíduos sólidos que acolha todos e que envolva toda a nossa comunidade. Tomara. Eu agradeço mais uma vez. A TV Educadora é sempre parceira, né, nessa temática tão importante. E em breve vou pedir ajuda para vocês, porque parece que a gente vai conseguir fazer uma vaquinha para tentar arrecadar o valor que a Comar precisa para a regularização, já que via poder público não estão encontrando uma forma de ajudar, né? Então, em breve vou pedir espaço aqui novamente para a gente divulgar essa vaquinha e pedir ajuda de todo mundo, empresa, população, todo mundo em geral.